Página 10, 0220, aquele discursivo, hein? Aquele, um ciclista percorre metade de um percurso com velocidade escalar de 80 km por hora e a metade restante com 120 km por hora. Sua velocidade escalar nele o percurso todo é só somar 120 mais 80 dividido por 2, dá 200 por 2 dá 100. Não foi o que a gente disse? Ah, só se for o mesmo tempo. E aqui que ele está dizendo foi a mesma distância com uma velocidade e a mesma distância com outra. Aí a velocidade que ele ficar maior, ele vai ficar menos tempo na velocidade maior e mais tempo na velocidade menor, puxando a média para baixo nesse caso, né? Então não, é quando é o mesmo tempo, não a mesma distância, então tem que usar a técnica. Velocidade, deslocamento escalar, tempo. Ele andou uma metade que eu vou chamar de x e depois andou outra metade, não é isso? Andou x, depois andou mais x, a mesma distância. O que eu ainda não sei é quanto tempo ele levou para completar o primeiro percurso x e quanto tempo ele levou para completar o segundo percurso x. Qual era a velocidade do primeiro percurso? 80 por hora. E do segundo? 120 km por hora. Legal. Então vamos lá. Velocidade e distância sobre tempo. A velocidade é 80, a distância é x, dá para calcular o tempo. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. X sobre 80. Se para andar uma distância x, a velocidade de 80, o tempo foi x sobre 80, quanto tu me diz que vai ser a velocidade no segundo trecho? Obrigado, né, por comparação, x sobre 120, não precisa fazer a conta toda de novo. Né? Exatamente essa conta aqui, ó. O 120 ia vir no lugar do 80, só botar 120 no lugar do 80. Se o cara demorou x sobre 80 para percorrer o primeiro pedaço e x sobre 120 para percorrer o segundo, o tempo total é só somar os dois. Em cima x mais x é 2x, para somar frações elas têm que ter o mesmo denominador. Para economizar número, né, o cara pode pegar e fazer o mínimo entre 80 e 120, certo? Claro, dá para ver, né, cara? É igual do 8 e do 12, que seria 1,24, né, 240, mas só para a gente exercitar, né? Aliás, provavelmente não vai ter tempo de fazer esse tipo de coisa com vocês, ó. Aí eu já dou uma forcinha pro meu querido diretor. Aqui não dá para dividir, tu segura, 3 dá 5 dá 5, 5, 1 e 1. 15 vezes 2, 30, 60, 120, 240, como era esperado, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Na verdade, o que eu fiz é que eu multipliquei por 3 em cima e embaixo esse cara aqui, por isso ficou 3x sobre 240. Divide pelo de baixo dá 2, multiplica pelo de cima. Na verdade, o que eu fiz foi multiplicar por 2 em cima e embaixo essa fração. Ficaram frações equivalentes, ou seja, com o mesmo denominador, por isso que fica fácil somar. Basta somar o numerador. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. X dividido por x elimina. 240 dividido para 5 dá 40 mais 1 dá 48. Vezes 2, 96 km por hora. Pode falar, meu irmão. Aonde somar? Deixa eu ver. Aqui. E é porque assim, ó. Sempre que a gente vai fazer uma velocidade média, a gente tem que pegar a distância total e o tempo total. Como ele falou que ele andava uma parte, uma metade, depois outra metade, eu chamei a primeira metade de x e a outra metade de x. Então quanto que ele andou ao todo? X mais x. Por isso que ele andou ao todo 2x. Ele demorou um certo tempo para fazer a primeira metade, x sobre 80. E demorou um outro tempo para fazer a segunda metade, x sobre 120. Qual é o tempo total, então, para sair daqui e chegar aqui? Esse mais esse, por isso que eu somei embaixo. Beleza? Somei, então, porque era a distância total e somei porque era dividido pelo tempo total. Sempre vai ser assim, velocidade média. Distância total, tempo total. O difícil, às vezes, é como achar essa distância total ou como achar o tempo total. Se tu for fazer uma retrospectiva depois dessas questões que nós fizemos de velocidade média, algumas eu trabalho para achar o tempo, outras eu trabalho para achar a distância, certo? E é isso aí, velocidade escalar média. Deslocamento escalar dividido pelo tempo. Show de bola. Fez sentido se nós tivéssemos feito a média das velocidades, ia dar 100, né?
Aí eu falei, expliquei por que deu uma baixadinha, né? Se tivesse dado mais que 100, eu teria certeza que eu errei pelo raciocínio anterior, né? Certo? Realmente baixou um pouquinho, para 96. Ah, sim, a outra foi fácil. Não, realmente, ó. Esse aqui, essa tua pedida, geralmente a questão mais chata que tem de velocidade média é essa. Onde ele não fala quanto vale cada trecho, ele fala em termos de X. E aí atrapalha o aluno a calcular um tempo, né? Porque se o cara fala, olha, vai andar tantos quilômetros, pode calcular o tempo. Sem esse valor, tu tem que botar o X na equação e dar um encrenquinho. Eu lembro que eu sofri, não foi na primeira semana do terceirão que eu peguei a manha de fazer isso aí, não. Mas é isso aí, galerinha. E agora vamos para a página 13 e 14. Ah, cara, é muito exercício, cara. Sim. Claro. 0303. 0303. Vou começar por esse aqui. Página 12. 0303. Ótima pedida. Corrigimos o exercício da aula 2, né? Da aula 1, da aula 2, agora já estamos na aula 3, é isso? Beleza?